Então, Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 17 ao 19. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral e nem boi no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos lugares altos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que chegou até nós hoje, escrita pelo profeta Abacuque. Ministra aos nossos corações, ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Assim oramos, pedimos que o teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Que ele está sentado. Eu gostaria de hoje compartilhar uma palavra com o seguinte tema: a melhor escolha. Nas reflexões que a humanidade já fez e que a própria Bíblia também nos mostra, nós sempre fazemos escolhas. Vocês estão aqui hoje porque escolheram sair de casa, mesmo não estando um bom tempo, mesmo a chuva caindo, entraram no seu carro, alguns pegaram ônibus, mas escolheram vir à casa do Senhor. Um filósofo secular aí, ele diz que nós somos escravos da liberdade, porque mesmo quando você escolhe não fazer nada, você tomou uma decisão, você fez uma escolha. E quando eu olho para a vida de Abacuque, ele tem muitas a nos ensinar justamente por isso. Abacuque, ele soube fazer uma boa escolha. Essa palavra que eu vou ministrar para cada um de vocês, e que primeiro foi ministrada ao meu coração, nos ensina a sabermos fazer escolhas sábias, boas escolhas, em todos os momentos, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Se você está passando por um grande problema, talvez a maior crise da sua vida, se você procura um psicólogo, ele provavelmente vai dizer para você: olha, evita fazer escolhas muito drásticas, escolhas que têm uma consequência muito grande nesse período, que você não está capaz. Você está sofrendo, você está deprimido, você está passando por tantas situações que comprometem a tua capacidade de fazer boas escolhas. Quando nós olhamos aqui para a vida do profeta Abacuque, e por isso eu digo que ele pode nos ensinar muito, o momento que Abacuque vivia era o momento mais difícil da sua vida. Para que nós venhamos entender, depois do grande rei Davi, nós conhecemos a história de Salomão, em torno de 1000 a.C., depois, quando veio o filho de Salomão, o neto de Davi, os reinos foram divididos. As 12 tribos se dividiram em 2 reinos, reino do sul e reino do norte. O reino do norte nunca, a maioria das vezes não obedecia a Deus, praticava idolatria, casava com quem Deus falava que não era para casar, viviam errando. Deus permite que os assírios destroem ele no ano 722. Ficou só a tribo de Judá. E nesse contexto está lá o profeta Abacuque, porque agora os assírios também não eram a maior potência do mundo, mas sim os babilônicos. E os babilônicos estavam na porta de Jerusalém para destruir a cidade sagrada. E lá estavam alguns dos grandes profetas que nós conhecemos: Jeremias, Naum, e inclusive o Abacuque. Abacuque sabia que na guerra naquele tempo não era fácil. As nações grandes cercavam a cidade, desviavam os leitos do rio para que comprometesse a agricultura daquela cidade, comprometesse a vida normal naquela cidade. Uma cidade que estava em guerra e, se era mais fraco, estava cercada, começava a ficar muito triste a situação. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá dentro começavam a ficar sem comida, sem água, com medo, e sabiam que iriam morrer. Quando nós lemos os relatos de Jeremias falando sobre esse momento da história de Judá, irmãos, a situação lá dentro era tão caótica que mães, para não morrer de fome,
comiam o seu próprio filho. As pessoas matavam uma outra para comer a carne uma da outra, porque não tinha alimento. Eles estavam cercados, não podia sair para fora da cidade para obter alimento, e geralmente os rios eram desviados, não tinha água, agricultura e assim por diante. Nessa situação se encontra o profeta Abacuque. Ele olhava então para fora, via a ameaça dos babilônicos. Sabia que uma guerra ia acontecer e que provavelmente eles iriam morrer. Olhava para dentro dos muros, o que ele via? Ele via que realmente o sacerdote estava corrompido, o povo não queria saber de Deus, a imoralidade sexual estava dominando, o pecado estava reinando. E naquelas crises, Abacuque se digna e ele questiona Deus. Por quê? Nós estamos aqui clamando, buscando e o Senhor não nos responde. E depois ele também questiona por que enviou um povo mais pecador, que eram os babilônicos, para punir eles. E naquele contexto, então, nós vemos no capítulo 1 e no capítulo 2, um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque perguntando, Deus, por que isso está acontecendo na nossa vida? E Deus respondendo. E daí no capítulo 3, nós vemos Abacuque cantando um salmo. E é através desse salmo que nós trazemos verdades importantes que nos ensinam a fazer boas escolhas para a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos na situação do profeta Abacuque. Nós olhamos para fora, na sociedade, e a gente não gosta do que vê. Se você tem acompanhado os noticiários, a violência só aumenta. A geração de jovens e adolescentes estão envolvida nos vícios. Se você pega, por exemplo, os crimes que têm acontecido na nossa região, algumas semanas atrás, na Penha, um viciado matou seus pais à martelada, matou uma irmã, mais o quê. Se você pega, agora nas reportagens últimas aqui em Blumenau, quantos assaltos aconteceram na noite de Natal em tantas residências aqui em Blumenau. Você começa a olhar para fora, você vê o índice de jovens mergulhados na bebida, no crack, no êxtase, em tantas outras drogas, aumentando, e você fica com medo das coisas lá de fora, fica preocupado, como é que será o mundo que teu filho, que o teu neto vai viver? E às vezes você olha para dentro da tua própria casa, e você também não gosta do que vê. Aquele casamento de amor que você tanto sonhou, aquele marido que você idealizou, aquela esposa fantástica que você almejava, já não existe mais. O casamento já está com dificuldades, problemas. Você olha para os teus filhos e tudo que você tinha planejado para eles parece que não aconteceu. A desobediência, a ingratidão, há tantas coisas dentro também da própria casa que entristece o teu coração. E aí, nós voltamos ao que eu tinha falado. Nós, até nesses momentos, precisamos fazer escolha. E qual escolhas nós podemos fazer? Isso serve justamente agora, no final do ano, quando a gente dá uma olhada para a nossa vida, a gente recapitula tudo que fizemos em 2012 e começamos a planejar o 2013. Irmãos, nós pastores aqui oramos para que 2013 seja ano de bênção na sua vida. Ano de prosperidade, anos de vitória, anos de paz e harmonia na tua família. Mas a gente sabe que provavelmente também muitos problemas vão vir em 2013. A gente sabe que provavelmente vai vir também dificuldade em 2013. O que fazer? Qual decisão tomar? 3 coisas rapidamente que eu vejo que Abacuque fez e que realmente fez dele um vitorioso, um vencedor. Primeira escolha que ele nos mostra, ele olhou para Deus e refletiu quem era o seu Deus. Naquele momento de desespero de Judá, onde os inimigos estavam cercando para matá-los, dentro estava um caos, ele olha para o seu Deus. E no capítulo 3, você vai ver ele olhando para quem era o seu Deus, refletindo quem era o seu Deus. Nos momentos de dificuldade da sua vida, não olhe para a situação dificultosa antes de olhar para quem é o seu Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, onipotente. Abacuque começou a olhar para o seu Deus e ele
começou a se lembrar, mas o Deus de Israel, o Deus de Judá, é o Deus que lá no Egito livrou a gente das mãos do faraó. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que nos fez conquistar a terra prometida, é um Deus que, se preciso for, fez o sol parar, para a gente conseguir guerrear e conquistar o território. Ele começa a refletir os feitos do seu Deus, aquilo que o seu Deus já havia feito pelo seu povo. E ele entende que o Deus dele é um Deus onipotente, um Deus que pode fazer todas as coisas e tem poder para mudar toda a situação. Nos momentos de dificuldade, se você olhar para o teu Deus, quem é o seu Deus, o que ele já fez na sua vida, você certamente terá a sua fé fortalecida e a confiança nesse Deus permanecerá. Olhando para Deus, nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus justo e sabe o que faz. Abacuque, quando olhou para o seu Deus, ele viu que aquilo que ele estava passando é porque o povo mesmo virou as costas para Deus. O que Deus fez foi apenas tirar a proteção. O povo estava escolhendo outros deuses em vez do Deus verdadeiro. E ele conseguia ver que esse era um Deus justo, um Deus que faz a diferença. Abacuque, quando olhou para Deus, refletiu sobre quem era o seu Deus, ele entendeu que esse é um Deus que não decepciona ninguém que permanece nele. É um Deus que não erra, um Deus que não falha, é um Deus perfeito que sabe o que faz. Quando eu olho para a história do filho pródigo, que todos nós conhecemos, o filho pródigo vira as costas para o seu pai, me dá minha herança, eu não quero mais ficar aqui, vai, desperdiça tudo. Mas lá no meio do caos, no meio dos porcos, aonde ele tinha chego, depois de esbanjar todo o dinheiro, ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra quem é o seu pai, ele se lembra da misericórdia do pai. Ele faz meia volta e chega na casa do pai, se humilhando, mas sabia quem era o seu pai. E Jesus, quando contou essa parábola, ele estava dizendo, olha, esse pai é o Pai do céu, é o Deus que não importa o que você fez, aonde você foi, no momento de dificuldade, no momento do caos, traga à memória aquilo que te traz esperança, traga à memória quem é o seu Deus e volte aos pés dele. Então, nos momentos de dificuldade, primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, olhe para o seu Deus, reflita quem é o seu Deus, e você vai ter a tua fé fortalecida. Segundo lugar, Abacuque escolheu ser um adorador, independente das circunstâncias. E aqui o bicho pega, porque você imagina, a cidade cercada, eles saberiam que iam ser destruídos, muitos levados escravo, as esposas estupradas, os filhos se tornariam servos. Ele diz assim, no versículo que a gente leu, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento, ainda assim exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é uma escolha difícil, mas é nessa escolha, que nós vemos a separação de quem é um apaixonado por Deus e quem é apaixonado pelas bênçãos de Deus. Aqueles que são apaixonados pelas bênçãos de Deus, eles não vão ser adorador, eles jamais vão adorar e se alegrar nesse Deus, pelo contrário, vão xingar esse Deus, vão virar as costas para esse Deus e não querer saber mais. Quem é apaixonado por esse Deus, a coisa muda. Ele consegue olhar para o seu Senhor e adorá-lo, reconhecendo que Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias e dificuldades que estão passando. Isso é muito bonito nas palavras. É muito fácil falar sobre isso. Agora, como é difícil viver isso na prática. Eu me lembro dos meus primeiros anos de casado. Casei e fui para o seminário, né? Tirei a minha esposa da casa dos pais delas, vamos para o seminário, eu quero ser pastor. E eu me lembro que no primeiro ano, nós fizemos um propósito. Como a gente só estudava, a igreja nos ajudava com uma parte, o meu pai me ajudava com uma parte, o meu sogro me ajudava com outra parte. Nós fizemos o propósito de nunca ligar para eles, para pedir uma ajuda extra. Nós
saberíamos viver com aquilo que nós ganhávamos. Só que as coisas sempre apertam, né? Eu me lembro que teve um mês que a gente não conseguiu comprar carne, não sobrou dinheiro para comprar carne. E às vezes dava vontade de ligar, porque eu sabia, né? Se pegasse o telefone, ligasse para o meu velho, ele com certeza enviaria o dinheiro, né? Mas nós tínhamos feito o propósito. Só que no momento de dificuldade, quando você, homem, né, começa a refletir, puxa, tirei a minha esposa da casa dela, nós estamos já um mês sem carne. Eu me lembro que certo dia eu entrei no quarto e fui brigar com Deus. Eu estava decepcionado com Deus, por não entender a forma dele agir. Não que Deus estava sendo falho, não, Deus estava trabalhando, né? Mas eu me lembro da minha indignação e brigar com Deus. Naquela situação, eu errei, eu fui falho. Em outros momentos eu entendi que tudo isso Deus sabe o que faz. Abacuque, naquele momento de desgraça que estava acontecendo, ele decidiu dizer: Senhor, independente do que está acontecendo à minha volta, a minha decisão é te adorar, é reconhecer que tu és o meu Deus, que eu pertenço a ti e que tu sabes o que faz. Essa é uma escolha difícil, mas é uma escolha vitoriosa, uma escolha que vai colocar você no lugar de um verdadeiro adorador, e os olhos do Senhor estão sobre esse. Me lembro da grande história de Paulo e Silas, que são talvez um dos maiores exemplos disso, de fazer uma adoração no momento de caos. Paulo e Silas, depois que tiveram experiências com Deus, pregando na cidade de Filipos, eles repreendem uma menina, expulsam o demônio dela, que revelava para os seus chefes, e os chefes dela viram que não ia mais lucrar em cima dela. Faz uma muvuca, diz: olha, esses judeus estão ensinando coisas erradas que nós romanos não podemos praticar. Apedrejaram, não, mandaram eles para ser chicoteados. Depois de muitas chicotadas, de apanharem muito, foram jogados na prisão, amarrados no tronco. E eles lá, ensanguentados, destruídos, eles decidem não reclamar, eles decidem não murmurar, eles decidem louvar a Deus. Justamente por quê? Porque os olhos deles estavam fitos no seu Senhor. E a Bíblia diz que no meio daquele louvor houve um terremoto e as cadeias foram rompidas e eles libertos. Mas é um exemplo de quê? De atitude que nós precisamos aprender, ser adorador, além das circunstâncias. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, com Abacuque, além de ter a decisão de olhar para o Senhor no momento de dificuldade, além de fazer a escolha de ser um adorador, independente das circunstâncias, Abacuque, ele escolheu confiar no agir de Deus para a sua vida pessoal. E ele diz assim: ainda assim, exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como da corça, e me faz andar em lugares altos. É interessante que Abacuque, numa sociedade que vivia da agricultura, ele pega a figura da oliveira, ele pega a figura da videira, ele pega o gado, ele pega as coisas que traziam um mantimento essencial para a vida. Eram as frutas, era o leite, era a carne, era isso ali que tinha. Ou seja, ele estava dizendo: mesmo que eu chegue na cozinha da minha casa, meu filho peça um leite para beber, eu abro a geladeira e não tem nada, a geladeira está vazia, coloca a mão no bolso e o bolso também está vazio para comprar uma caixa de leite para o meu filho, ele diz: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele entendia que tudo aquilo era Deus trabalhando na vida dele, e ele decide confiar no agir do Senhor. É interessante esses dois termos que Abacuque usa. Ele usa o termo exultar e ele usa o termo alegrar. Irmãos, você precisa confiar muito no Senhor, para no momento de maior tristeza da sua vida, você entender que ainda há esperança. Ainda há esperança de eu me alegrar, ainda há esperança de eu sentir o que é exultação. E a mensagem de Abacuque para as nossas vidas hoje é isso:
esperança. No Senhor há esperança. Deus permite que nós venhamos às vezes passar por coisas ruins, para nos lapidar, para nos ensinar, para nos fazer amadurecer, crescer, nos lapidar. Deus muitas vezes permite que nós venhamos estar em situação difícil com nossa família, com nossos filhos, com nossos casamentos, para que nós venhamos olhar para Ele, para que nós venhamos escolher a posição de adorador e confiar que Ele sabe o que faz, mas o que nós precisamos fazer? Estar no centro da vontade dEle. Eu gosto muito da fala de José, aquele José que a gente conhece como a história de José no Egito. Foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus familiares, jogado num poço, vendido como escravo, onde ele estava cumprindo a função de escravo, é traído pela mulher do chefe, que engana ele, vai para a prisão, daí depois ele consegue revelar os sonhos, que Deus dá sabedoria para ele, e se torna o governador do Egito. Daí quando os irmãos, que estavam passando fome, vão lá, e ele se revela que ele é José, ele diz assim: olha, não fique com remorso por vocês terem me jogado naquele poço e me vendido como escravo. Deus tinha o controle de toda a situação, para que hoje eu pudesse estar abençoando a vida de vocês. Isso é a noção de que com Deus, se você está no centro da vontade de Deus, você sabe que lá no final vai dar tudo certo. Há uma esperança. E ele diz assim: Deus me faz andar nos lugares altos, assim como a corça. Na aridez da Palestina, cheio de montanhas áridas, é lindo quando nós vemos as corças. Um animal simples, parecido com uma gazela, pulando em montanhas e montanhas, subindo em lugares que, na ótica humana, como é que um animal com 4 patas consegue ficar lá em cima e se equilibrar? E o recado que Abacuque estava dando era justamente esse: quando nós estamos firmados em Deus, independente dos lugares áridos, independente da aridade da vida, independente dos problemas, Ele nos faz permanecer lá, Ele nos faz descansar lá, porque Ele é a nossa sustentação. Eu já quero concluir afirmando mais uma vez que o recado de Abacuque para a nossa vida é de esperança. Por mais que 2012 talvez não foi um ano bom, há esperança no Senhor. Há um futuro onde existirá alegria, exultação. Não porque o cristão é um ser maluco, um cristão é um ser talvez psicótico na ótica de alguns. Por quê? Poxa, como é que eu vou me alegrar no momento de tamanha dificuldade? Como é que eu vou exultar com a dívida na minha porta, com o meu filho perdido nas drogas? Como é que eu vou me exultar na situação atual do meu casamento? E o recado está lá no primeiro ponto. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos sentir a tristeza, nós somos humanos, mas sempre há uma alegria maior, a alegria de pertencer a esse Deus, a alegria de saber que Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma situação, uma solução para situações difíceis. Eu tenho olhado para a vida de muitas pessoas hoje, e o ser pastor nos proporciona isso. Nós pastores existimos e fomos colocados por Deus justamente para ajudar, para aconselhar, para orientar. Mas quantas vezes nós temos visto pessoas abrirem mão da vida, pessoas abrirem mão de um sentido do existir, por um namoro frustrado, por uma palavra que machucou o seu coração, por uma situação difícil que passou. Eu tenho visto muitas pessoas abrirem mão do prazer de viver e apenas sobreviverem. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem realmente alegria, Deus tem bênção, Deus tem vitória. Primeira vez que eu li o livro, escrito pelo meu avô, pai do meu pai, presidente de honra dessa igreja, eu chorei e me alegrei pelo exemplo que ali eu vi. Um menino que cresceu no meio da dificuldade,
Depois do seu pai ter 12 filhos, a primeira esposa dele morre e se casa com uma outra mulher. Uma mulher guerreira que assume o marido, um viúvo com 12 filhos. E esse segundo casamento, então, nasce o meu avô, pastor Nirton. No meio daquela dificuldade, onde eles passavam para criar 14 filhos, que eram na época, o pai do meu avô falece, morre, e aquela mulher sozinha precisa criar 14 filhos, numa situação difícil, onde não tinha, né, a assistência social que existe hoje. E ela então decide casar-se pela segunda vez com um homem que, quem sabe, ajudaria ela, mas era um carrasco, que a oprime, que maltrata, e ela acaba achando que a solução da vida é o suicídio, e a mãe do meu avô morre. O meu avô tinha em torno de 8 anos, e ele, quando ouve falar da situação, ele entra em casa e vê ela pendurada do lado da cama dele. Maltratado pelo seu padrasto, ele decide fugir de casa e vira um menino de rua. Com o menino de rua, decide, claro, aos poucos, sobrevivendo, com várias outras profissões que vai adquirindo, mas um dia ele ouve falar desse Jesus que muda a história. Um dia aquele menino de rua ouve falar do amigo Espírito Santo que desejava o ajudar. E ele decide aceitar aquele Deus. Ele aceita Cristo. O meu avô tem a história dele mudada. Quando nós olhamos aonde ele chegou, passou 27 anos na presidência da nossa convenção das Assembleias de Deus. Chegou a ser o 4º vice-presidente das Assembleias de Deus do Brasil. E eu olho para aquele menino de rua, se ele tivesse desanimado, se ele tivesse abrido mão da vida, muitas pessoas não teriam encontrado a Cristo. Muitas igrejas não teriam sido erguidas. A obra do Senhor estaria, talvez, não tão grande no estado de Santa Catarina como está. Porque um menino colocou a fé dele no Deus verdadeiro, no Deus certo. Quero que você se coloque em pé. E eu quero que você saia daqui com a convicção que, por mais que a situação possa parecer difícil no presente, ou se ela se tornar muito difícil no futuro, você vai ter que tomar uma decisão. Você terá que fazer uma escolha. Que a sua escolha seja olhar para o Senhor e confiar nele. O Senhor, Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele não nos deixou órfãos. Ele mesmo disse: olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu estou deixando para vocês o Espírito Santo, o companheiro de vocês. E eu tenho visto que na nossa vida, o Espírito Santo tem trabalhado muito na minha vida. Nós temos às vezes feito escolhas erradas, nós padecemos e nos desesperamos pela nossa relação com o Espírito Santo estar muito distante. O Espírito Santo deseja ser o nosso guia no dia a dia. O Espírito Santo é quem nos impulsiona a fazer escolhas sábias, como Abacuque fez. O Espírito Santo, esse amigo verdadeiro, amigo de todas as horas, ele sabe do futuro, ele sabe onde a tua decisão pode te levar. E o que nós precisamos fazer é apenas dar mais ouvido para ele, é apenas conhecê-lo mais, é apenas termos mais intimidade com ele. E eu quero convidar você aqui na frente, que reconhece que precisa mais do Espírito Santo na sua vida, para que as tuas escolhas de 2013 venham ser melhor. Você que quer reatar a tua aliança com o Espírito Santo, vem aqui na frente e nós vamos orar. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, eu quero que você tome essa decisão. Gostaria muito de ver você tomar essa decisão. Às vezes nós usamos esse termo aceitar Jesus, mas o que é aceitar Jesus? É você estar decidido a seguir as orientações dele, receber ele na sua vida e seguir as orientações dele. Tem alguém que deseja aceitar Jesus hoje, que ainda não fez uma oração de confissão? Nós temos ali uma pessoa.
Depois nós estaremos conversando pessoalmente contigo. Você que veio aqui na frente, escute aqui. As palavras de Jesus, quando Ele nos deu o Espírito Santo como presente, não foram faladas para que fosse apenas colocado na Bíblia ou para que houvesse tantas reflexões teológicas sobre isso. Não. O Espírito Santo foi nos dado para ser o nosso mestre, o nosso guia diário. Eu muitas vezes tomei decisões erradas na minha vida, falei coisas que não devia, fiz escolhas que não devia, muitas vezes por não ter consultado o Espírito Santo. E a gente colhe tantas coisas erradas por isso. O Espírito Santo, ele precisa ser valorizado na sua vida. E você precisa entender que ele não é uma coisa que, hoje eu vou usar ele, amanhã não. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que você se relaciona com ele. E às vezes nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas, esquecemos da pessoa do Espírito Santo. Você já viu quando você recebe o teu salário? Você recebe o teu salário e você coloca no bolso, às vezes dentro da carteira. Daí você entra numa loja, quando você sai você vê se está ali. Você vê se a carteira está ali, porque é preciosa para você. Você senta num lugar, quando se levanta, confere se a carteira está ali, porque aquele dinheiro é importante para você. Muitas vezes nós agimos assim, dando mais valor para o nosso celular, para a nossa carteira, do que para o Espírito Santo. O Espírito Santo tem muitas vezes se entristecido na vida de muitas pessoas, e tem pessoas que enchem a cabeça de porcaria na frente da televisão, falam o que não deve, acessa as coisas que não deve na internet, o Espírito Santo sai, e muitas vezes você nem percebeu que o Espírito Santo está longe de você. E um abismo vai chamando outro abismo, porque sem a orientação do Espírito Santo, você se torna um perdedor. Sem a orientação do Espírito Santo, você está perdendo a melhor coisa que o ser humano pode obter, que é a sua amizade, que é o seu companheirismo. Nós estaremos fazendo uma oração. Que essa oração seja uma oração de entrega ao Espírito Santo, seja uma oração de abrir o coração e deixar que o Espírito Santo venha governar a sua vida, venha guiar a sua vida. Quero que o pastor Nilton faça essa oração. Vamos orar nesse momento. Pai querido, depois de ouvir a Tua palavra, uma palavra que traz uma reflexão profunda ao nosso coração, para que diante de qualquer batalha, de qualquer luta, de qualquer imprevisto, mas que possamos, como Abacuque, que possamos, como Abacuque fez, permanecer fiel em Ti. Abacuque, no meio das provas, das lutas, das frustrações, das guerras e das batalhas, ele resolveu saber e confiar quem é o seu Deus. Ele colocou a sua confiança em Ti, e ainda que tudo viesse mudar, mas ele continuaria confiando em Ti, Senhor. E assim que essas pessoas que vieram aqui à frente possam ter experiências contigo, mesmo no meio das provas e das lutas, que essas pessoas possam exultar, adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome, e assim, ó Deus, que a Tua bênção venha de uma forma muito especial sobre essas pessoas. Deus, que cada um que está aqui possa Te conhecer melhor. Espírito Santo, entra nessas vidas, faz morada, que essas pessoas possam ter relacionamento contigo. Espírito Santo, venha sobre essas vidas, convencendo-as do juízo, do pecado, da justiça, convencendo do que elas precisam fazer, e que as decisões de cada um venham ser decisões firmadas em Ti. Espírito Santo, abençoe, orienta, tenha liberdade para agir nessa mente, nesses corações, para que ninguém venha tomar decisões erradas, e mesmo no meio da luta, que ninguém venha desistir de Te servir, mesmo no meio das batalhas, que as pessoas não venham virar as costas para Ti, mas pelo contrário, venham se apegar mais a Ti. Assim, Espírito Santo, abençoe de forma abundante a cada vida, essas pessoas também que estão Te aceitando como Teu único e suficiente Salvador. Perdoa seus pecados, escreva seu nome no livro da vida, dê paz e alegria a todos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.